Ele não desembarcou com espada, nem com escudo. Chegou com batina escura, crucifixo no peito e um olhar que atravessava selvas. Não buscava ouro, nem terras, nem glórias do rei. Buscava almas, palavras, conversão. E onde outros viam mato e barbárie, ele via irmãos a serem salvos. Assim começou a missão de Manuel da Nóbrega no Brasil. Nóbrega era um homem culto, formado em filosofia e teologia. Mas não era de discursos longos, era de passos firmes. Em Portugal poderia ter escolhido a cátedra ou o claustro. Preferiu os navios, a febre e o chão hostil do Novo Mundo. Vinha como superior dos jesuítas, mas agia como servo dos esquecidos. Acreditava que evangelizar o Brasil era mais do que batizar, era reconstruir. Chegou à Bahia em 1549 com a expedição de Tomé de Souza. Enquanto o governador traçava ruas com régua e espada, Nóbrega traçava planos com fé e compaixão. Via nos indígenas não obstáculos, mas povo. Via no caos da colônia uma chance de erguer um projeto divino. A fundação da alma viria junto com a fundação da cidade. Seu primeiro gesto foi simples e profundo: aprender a língua nativa. Queria pregar, mas antes queria entender. Sabia que não se planta fé em solo alheio com força, mas com diálogo. Estudou os sons, os rituais, os mitos, e aos poucos foi sendo aceito como homem de paz. A catequese começava com escuta, não com imposição. Não tardou a perceber que sua missão era dupla. Tinha que converter os indígenas e também conter os colonos. Enfrentava senhores que queriam escravizar em nome do lucro. Denunciava abusos, enfrentava coronéis com o verbo da cruz. E foi assim que fez seus primeiros inimigos. Porque salvar o Brasil exigia mais do que orar, exigia coragem. Nóbrega fundava escolas sob o céu aberto, reunia crianças em aldeias, ensinava letras, fé e ética. Cada palavra ensinada era um tijolo na casa do futuro. Para ele, evangelizar era iluminar, não apagar. E acreditava que o Brasil só seria cristão se também fosse justo. Sua missão era ensinar, mas também proteger. Em pouco tempo, tornou-se ponte entre mundos. O trono ouvia suas cartas, os índios ouviam sua voz, padres o seguiam, colonos o temiam, crianças o admiravam. Não tinha cargo político, mas governava corações. E entre o altar e a aldeia, entre a missa e a mata, Nóbrega começava a construir a alma do Brasil. A missão espiritual logo encontrou um inimigo concreto: o lucro. Donatários falidos viam nos indígenas mão de obra gratuita. Batiam em nome da coroa, escravizavam em nome da civilização. Para eles, a cruz era só um enfeite. O que importava era o açoite. E quando Nóbrega tentava mediar, era chamado de fraco, de lunático, de traidor. Mas ele não recuava. Rezar para ele também era resistir. Nas capitanias mais distantes, os relatos eram brutais. Aldeias invadidas, crianças levadas, homens mortos como animais. Os colonos diziam que os índios eram selvagens, incorrigíveis, bestas sem alma. Mas Nóbrega rebatia com firmeza: neles habita a imagem de Deus. E com isso, comprou brigas com senhores influentes, armados e impiedosos. Pela primeira vez, a igreja enfrentava os colonos e dividia a colônia. O conflito escalou. Nóbrega escrevia cartas à coroa, denunciando crimes, pedindo proteção. Pedia novas leis, mais padres, mais aldeamentos. Enquanto isso, era ameaçado, boicotado, isolado. Mas não abandonava a missão, porque acreditava que a fé não podia compactuar com a injustiça. E se o Brasil nascesse de mãos sujas, seria um império sem alma. Aos poucos, surgiam aliados, padres recém-chegados, tocados por sua coragem, indígenas que o protegiam nas matas, alguns colonos arrependidos que viam nele um pai. E mesmo sem cargo político, Nóbrega passou a ser ouvido e temido. Sua influência ultrapassava os muros da fé. Ele não pregava um Cristo de castelo, pregava o Cristo crucificado, nu, pobre, ferido,
como os indígenas que defendia. Falava de amor, mas também de justiça. E quando rezava, era como quem gritava. Não aceitava ver a palavra servindo ao chicote e usava cada sermão como espada. A tensão chegou a Lisboa. Alguns diziam que Nóbrega era um rebelde disfarçado de padre. Outros que era o único com coragem suficiente para corrigir o rumo da colônia. A coroa hesitava. Precisava dos lucros, mas também da fé. E o nome de Nóbrega circulava entre cartas reais e orações populares. Ele não era rei, mas seus passos já desenhavam o futuro. Nóbrega entendeu que a luta era maior do que imaginava. Não era apenas por almas, era por dignidade, por um Brasil que não fosse só grande, mas bom. E mesmo sabendo que talvez perdesse, ele seguia, porque preferia o martírio à omissão e porque acreditava que o amor valia mais do que qualquer moeda. Nóbrega sabia que a fé não podia parar no litoral. O Brasil era vasto, profundo, cheio de rostos invisíveis para a coroa. Era preciso ir além das fortalezas, além dos engenhos, além dos portos. Era preciso levar a cruz para onde nunca chegara a espada. E assim decidiu subir o Planalto. Nascia a ideia de uma nova missão no coração da terra. A jornada não foi fácil. Trilhas fechadas, rios traiçoeiros, doenças, resistência indígena. Mas Nóbrega ia à frente, ao lado dos irmãos jesuítas e dos poucos colonos aliados. Entre eles, um jovem padre com brilho nos olhos, José de Anchieta. Juntos, formariam a dupla que abriria caminho entre os matos e os mitos. E ergueriam um altar onde antes só havia silêncio. Chegaram ao Planalto de Piratininga, um espaço aberto entre rios e morros. Ali fundaram uma escola, uma capela, uma semente. A missão nascia pobre, com paredes de barro e teto de sapê. Mas seu nome cruzaria os séculos, Colégio de São Paulo. Era 25 de janeiro de 1554. E sem que ninguém soubesse, ali estava o berço de uma futura metrópole. Nóbrega não estava fundando uma cidade, estava fundando um símbolo. A ideia de que o interior também podia ser civilizado, educado, salvo, de que a alma do Brasil precisava tocar o sertão e de que era possível catequizar sem destruir. Naquela vila isolada, o evangelho ecoava em tupi, em português e em silêncio, e a palavra começava a vencer o medo. O colégio crescia com suor e fé. Crianças indígenas aprendiam a ler, a cantar, a rezar. Ali se formavam os primeiros intérpretes, os primeiros aliados, os primeiros traços de convivência. Era frágil, era lento, mas era novo. E para Nóbrega era sagrado, porque onde há ensino, há futuro. Mas a fundação de São Paulo não foi só espiritual, ela foi estratégica. Criava um ponto de apoio no interior, uma base segura contra ataques e fugas. Era um elo entre litoral e sertão, e ao mesmo tempo um posto avançado da fé, um pequeno bastião cravado no alto da terra. Nóbrega não buscava fama, mas seu nome começava a se espalhar como o de um apóstolo do novo mundo. Onde ele ia, nasciam aldeias, escolas, alianças. E mesmo sem ouro, sem coroa e sem espada, deixava para trás uma estrada invisível de esperança. A alma do Brasil ganhava braços e começava a caminhar. Se Nóbrega era a fundação, Anchieta era o sopro. Jovem, brilhante, incansável. Escrevia poemas em latim e rezava em tupi. Tinha o coração de um místico e os pés de um andarilho. Onde Nóbrega firmava estruturas, Anchieta acendia corações. Juntos formavam uma dupla rara, razão e emoção, ordem e inspiração. Dois homens, uma cruz e um país por construir. Anchieta logo se destacou. Escrevia cartas, textos, músicas, sermões, traduzia o evangelho com beleza e doçura. Evangelizava com o rosto, com o canto, com o silêncio. Era amado pelos indígenas, ouvido pelos colonos, respeitado pelos padres. E para Nóbrega era mais do que discípulo, era irmão de batalha.
Juntos, fundaram dezenas de aldeamentos, lugares onde os indígenas recebiam instrução, abrigo, proteção. Ali se lia, se rezava, se curava, mas também se resistia contra o abandono, contra a escravidão, contra o esquecimento. Cada aldeamento era uma muralha invisível contra a barbárie. E a fé era o cimento que mantinha tudo de pé. A missão crescia. Padres vinham da Europa, tocados pelas cartas de Nóbrega e Anchieta. Escolas brotavam entre matas e rios. A educação virava arma contra o caos, a catequese escudo contra a violência. E os jesuítas criavam algo novo, um país que pensava com fé, mas nem tudo era luz. A expansão incomodava os senhores da terra. Eles viam nas aldeias um obstáculo, nas escolas uma ameaça. Queriam braços, não livros. Queriam servos, não fiéis. E o conflito entre evangelização e exploração reacendia com fúria. Mais uma vez, a cruz precisava enfrentar o chicote. Nóbrega e Anchieta resistiam, não com armas, mas com cartas, orações e presença. Iam às vilas, confrontavam governadores, defendiam os aldeados. E onde outros impunham, eles propunham. Eram diplomatas da fé e guerreiros do silêncio. E com cada gesto, reforçavam a alma nascente do Brasil. A essa altura, a missão não era mais local, era nacional. A fé se espalhava como rede. E mesmo entre conflitos, febres e derrotas, ela permanecia. Porque onde havia um altar, havia palavra. E onde havia palavra, havia esperança. E no coração do Brasil, os dois ainda caminhavam. O corpo de Nóbrega enfraquecia, mas sua missão seguia forte. Tossia à noite, sangrava em silêncio, mas não parava. Ainda escrevia, ainda pregava, ainda ensinava. Não buscava aplausos, buscava almas. E mesmo sabendo que o fim se aproximava, seguia como começou, de joelhos, mas jamais vencido. Sabia que não veria o Brasil que sonhava, mas via sinais. Via Anchieta crescendo como líder. Via aldeias prosperando, crianças aprendendo, padres chegando. Via um esboço de nação mais justa, mais humana, mais espiritual. E isso bastava para alimentar sua fé até o último suspiro. Morreu em 1570, aos 53 anos, sem títulos, sem riquezas, sem monumentos, mas com a certeza de ter feito o possível. Foi enterrado em solo sagrado, entre os irmãos jesuítas, e sua ausência logo se tornou presença, porque onde ele esteve, algo brotou. Anchieta assumiu o bastão e com ele levou adiante o sonho do mestre. Continuou a catequese, fundou novas escolas, escreveu a primeira gramática indígena, e o nome de Nóbrega passou a ser sussurrado entre as árvores, rezado nas missas, lembrado nas aldeias. Porque um homem que planta amor nunca morre por completo. A coroa, com o tempo, reconheceu o que ele fez. E mesmo que tardio, o respeito chegou. Governadores citaram seu nome. Padres usaram seus métodos. Crianças estudaram em colégios que carregavam sua missão. E o Brasil foi, aos poucos, absorvendo o que ele havia deixado. Nóbrega não mudou o mundo com milagres, mas com constância, com entrega, com verdade. Seu evangelho era ação, sua liturgia, o serviço. E mesmo diante do abandono, ele permaneceu, porque acreditava que nenhuma selva era maior que a fé e que a luz sempre encontra caminho, mesmo na escuridão. Hoje poucos lembram seu rosto, mas todos vivem em algo que ele começou. A escola, a justiça, a ideia de um Brasil com alma. Não era político, não era soldado, mas foi, talvez, o maior fundador invisível da nossa história. Porque enquanto o corpo morre, o exemplo permanece. Ao longo dos anos, a missão de Nóbrega deixou de ser apenas evangelizadora e passou a ser fundadora. Onde ele chegava, brotava algo que não existia antes: dignidade. Nos lugares onde não havia escola, ele fazia do chão uma sala de aula. Onde não havia justiça, ele plantava a semente da igualdade. Onde não havia fé, ele levava silêncio e exemplo.
Seu evangelho não era gritado, era vivido, com o peso de quem sabe que está sustentando algo maior do que si. Mesmo sem cargos políticos ou armaduras de guerra, Nóbrega construiu uma das mais sólidas fundações da história brasileira. Sua atuação formou o início de um sistema educacional, espiritual e moral. Fundou escolas, aldeamentos, refúgios e pontos de cultura entre matas e vilas. Era o esboço de um Brasil possível, guiado por valores que transcendiam a brutalidade do açoite e da conquista. Um Brasil que ainda era sonho, mas já tinha voz. A igreja via nele um apóstolo, os jesuítas, um pai, os indígenas, um escudo, e os colonos, um incômodo. Sua presença desafiava a lógica da exploração. Mostrava que era possível construir um país sem a destruição dos mais frágeis. Que o verbo podia andar ao lado da espada, mas nunca sob ela. A missão de Nóbrega era dura, ingrata, solitária, mas ele seguia, porque acreditava que só o amor sustenta aquilo que deseja durar para sempre. Mesmo envelhecendo, ele não parava. Enviava cartas, formava jovens padres, mediava conflitos, fundava aldeias, sempre ao lado de José de Anchieta, que se tornava não apenas herdeiro, mas extensão viva de sua missão. A chama que ardeu em Nóbrega agora queimava no coração do companheiro. E assim, os dois traçaram uma estrada que cruzaria séculos. Uma estrada de barro, de cruz, de letra e de luz. Aos poucos, seu nome se espalhava entre vilas e florestas. E mesmo sem o reconhecimento oficial, ele era lembrado nos cantos, nas orações, nos olhos das crianças que agora sabiam ler. Sua herança era invisível aos poderosos, mas cravada no coração dos simples. O legado de Nóbrega era como raiz. Não se vê, mas sustenta. Não se exibe, mas floresce. Sabendo que seu fim se aproximava, ele passou a escrever mais. Cada carta era uma despedida disfarçada. Cada conselho, uma herança espiritual. Não queria ser lembrado como mártir, mas como servidor. Não desejava glória, desejava continuidade. E confiava que o Brasil que ele sonhou continuaria sendo construído por outros pés, outras mãos, outras vozes. Quando finalmente silenciou, seu nome já era história. Não a história contada nos salões, mas a que vive nos gestos simples. No abraço dado ao oprimido, na escola erguida na roça, no altar feito com pedra bruta, ele partiu sem fazer barulho, mas deixou o Brasil com algo que jamais tinha tido antes. A semente de uma alma coletiva. O Brasil que conhecemos hoje ainda carrega marcas, feridas e perguntas do passado, mas também carrega fundações invisíveis, erguidas por mãos que não buscavam poder, e sim sentido. Padre Manuel da Nóbrega não ergueu impérios, não governou províncias, mas construiu com fé e suor as colunas que sustentam a ideia de uma pátria com alma. Uma terra onde se pode ensinar, ouvir, proteger, mesmo sem dominar. Ele foi o alicerce que muitos esqueceram, mas que jamais deixou de sustentar. Nos primeiros passos da colônia, entre cruzes e espadas, ele escolheu andar descalço. Escolheu ouvir em vez de gritar, amar em vez de conquistar, e ensinar quando a maioria preferia ignorar. Sua voz ecoou entre árvores e aldeias, entre cartas e escolas. E quando silenciou, deixou uma rede de fé e justiça que, mesmo frágil, nunca mais foi rompida. Ele não fundou apenas colégios, fundou esperança. Anchieta levou sua tocha adiante, mas a chama era antiga. E cada aldeia protegida, cada criança alfabetizada, cada catequese feita com respeito, continha um pouco de Nóbrega. Sua missão sobreviveu à perseguição, ao tempo, à política e à doença, porque não estava escrita apenas em papel, mas no coração daqueles que compreenderam seu valor. Ele foi a costura silenciosa de um Brasil rasgado desde o berço. O tempo passou. Os jesuítas seriam expulsos, as vilas cresceriam, os conflitos se multiplicariam. Mas o nome de Nóbrega continuaria ali, na base, invisível aos que só olham para cima.
essencial para os que entendem que nenhum prédio se sustenta sem alicerce. E enquanto houver alguém disposto a educar, proteger e evangelizar com amor, haverá um traço dele em cada gesto, um reflexo em cada ação. Por isso, este episódio não termina em luto, termina em reverência. Reverência ao homem que escolheu o caminho mais difícil, que se fez pequeno para erguer algo maior, que se calou para que outros pudessem falar e que, mesmo sem glória, escreveu páginas sagradas da história do Brasil. Não com tinta, mas com vida. E sua memória permanecerá enquanto houver fé. Se você chegou até aqui, é porque também acredita que o passado importa, que a história precisa ser sentida, não apenas contada. Então, continue com a gente. Há muito mais por trás das datas, dos nomes e dos títulos. Há batalhas invisíveis, heróis esquecidos e raízes que ainda respiram sob o asfalto. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver a história, como ela realmente aconteceu. Porque o Brasil não nasceu pronto. Ele foi gestado com dor, fé e barro. E entre a espada e a cruz, entre a selva e o altar, alguém decidiu acreditar. Alguém que preferiu a palavra ao açoite, a justiça ao lucro e a missão ao conforto. Esse alguém foi Manuel da Nóbrega. E sua história agora também é sua.